E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Pô, falamos hoje já na parte 1 do vídeo, né? Em relação aos ácidos diarrênios, a gente fez toda a classificação dos ácidos, né? Vimos ali que eram os compostos que liberavam o íon hidrônio, e a nossa ideia agora é nomear estes ácidos. Então, a gente vai usar uma classificação que foi feita na primeira parte do conteúdo, que é a noção de hidrácido e oxiácido, e a partir disso, nós vamos nomear os ácidos. Começando então pelos nossos hidrácidos. Olha só, os hidrácidos, a nomenclatura deles segue a seguinte regra: ácido, o radical do elemento ou o nome do ânion que eu tenho aqui, não oxigenado, né? E a terminação hídrico. Então, por exemplo, se eu olho numa tabela de ânions, vamos pegar aqui para mostrar para vocês. Se eu pego lá uma tabela de ânions e vou lá e pego o nome do Cl, eu tenho o ânion cloreto. Então, no caso do ânion cloreto, ficaria, eu tiro a terminação eto e coloco a terminação hídrico. Viraria clorídrico. Eu acho bem mais fácil, gente, pensar no elemento, tá? Olha só, cloro, tira o O e bota o hídrico. Ácido, clorídrico. Bromo, tira o O e coloca o hídrico. Bromídrico. Iodo, aquele ácido que você vai pegar no próximo verão e pedir para o seu amigo argentino falar o nome dele, tá? Então, iodo vai dar o ácido iodídrico. A gente tira o O e coloca o hídrico, vai dar o ácido iodídrico. HF, flúor. Bom, agora não tem O no final, então ácido fluorídrico. Agora, para esses próximos três, eu chamaria atenção. A gente tem o HCN, que é o grupo cianeto. Então, eu vou tirar o O, tá? E vai virar cianídrico. Reparem que eu tirei o E, o T e o O. O eto virou hídrico, beleza? Depois, vocês têm dois ácidos aqui, que se vocês repararem, tem o cianeto, então vai ter alguma coisa cianídrico, só que ele tem um elemento ferro junto. Então eu vou ter aqui o ácido ferrocianídrico e o ferricianídrico. O com 4 hidrogênios é o ferrocianídrico, porque o estado de oxidação do ferro aqui é mais 2, e o menor estado de oxidação tem a terminação O, então ferrocianídrico. E no caso do com 3 hidrogênios, eu tenho o ferro mais 3. Logo, o estado de oxidação é o maior, a terminação vai ser o ico, e aí eu vou usar o I, portanto, ferricianídrico. Esses dois são os mais diferentes. A gente ainda poderia acrescentar aqui um outro hidrácido que eu deixei para vocês, que seria o H2S. Vamos ver como é que ficaria o H2S. E aí, como é que ficaria então? O H2S, né? A gente tem que ficaria o quê? Ácido, e o S é o enxofre. Muitas vezes a gente vê o pessoal escrevendo enxofídrico. Gente, a lógica usada faz sentido, tá? Se você escrevesse enxofídrico, eu percebo que você entendeu a lógica da troca, porém, o elemento enxofre, na realidade, ele vem do latim sulfur. Então, o ácido H2S, ele é o sulfídrico, tá? Então, nada de me chamar isso aqui de enxofídrico, e sim sulfídrico. Tranquilo? Coloquei já alguns aí. E para os oxiácidos? Bom, agora a nomenclatura é um pouquinho mais complexa, até porque nós temos mais ácidos que são oxiácidos. Quando nós pensamos nos oxiácidos, a gente vai levar em conta o NOx do elemento central, né? Daquele elemento que é diferente de hidrogênio e oxigênio. E para determinar esse NOx, a gente vai lembrar bem rapidamente que nos ácidos, e cuidado, somente nos ácidos, essa regra é sempre válida. Por que eu falo somente nos ácidos? Porque ela até é válida em outros casos, mas não sempre. Então, se eu penso no ácido, eu vou usar que o NOx do oxigênio ele é sempre menos 2. E o NOx do hidrogênio é sempre mais 1. Logo, como é que eu vou achar o NOx do elemento central? Lembra que o teu oxiácido ele tem essa estrutura aqui, ó. H, X, elemento, O, Y. Essa é a estrutura geral do teu oxiácido. Se essa aqui é a estrutura geral do teu oxiácido, você vai fazer o seguinte, você vai fazer Y vezes 2 menos X. Isso aqui vai te dar o NOx. Isso vai fornecer o NOx do teu elemento central. Por exemplo, H2SO4. Então eu tenho
4 vezes 2 menos 2 dá 6 positivo. Então eu sei que o NOx do enxofre é mais 6. E agora que eu sei que o NOx do enxofre é mais 6, e tá aí a regrinha por trás, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou olhar aqui nessa tabela. Olha só, mais 6. A terminação que eu uso é ico. Então eu sei que esse ácido é o ácido sulfúrico. Outra dica importante: toda substância em química que tiver a terminação ico, todos os compostos da química que forem terminados em ico são proparoxítonas. Então sempre tem o acento. Isso é legal para que você faça o link para poder pensar na entonação na hora de falar, principalmente os ácidos de cloro, tá? Porque o clórico geralmente é falado clorico pelo pessoal. Então, se você já souber, isso facilita a sua vida. Eu vou limpar o slide aqui só para a gente ter isso melhor, né? Então mostrei um exemplo. E agora, galera, olha só. Nós temos exceções. Quais são as nossas exceções? H2CO3, H3BO3, H3BO2 e H4SO4. Fazendo isso aqui rapidamente, vamos pegar aqui a caneta só para dar destaque nessa cor. Então, 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. 6 menos 3 dá 3. 4 menos 3 dá 1. E 8 menos 4 dá 4. Então, quando eu olho para esses elementos aqui, era de se esperar que o H2CO3, olha, deu mais 4, está aqui, ó, deveríamos esperar que fosse ácido carbonoso. Na realidade, a gente vê que ele não é ácido carbonoso, e sim ácido carbônico. Então, repara que deu 4, mas eu volto uma linha. É como se eu subisse uma linha. O H3BO3 deu 3, eu estou no mesmo caso aqui. Só que ele não é boroso, ele é o ácido bórico, eu também subo uma linha. Então, nessas exceções que a gente tem aqui, ó, nessas nossas exceções, o que vocês vão fazer é subir uma linha. Significa que o do carbono, ao invés... Nossa, eu juro que aqui era para estar escrito linha, tá? Às vezes falha do nada, a caneta fica lindo de ver o que fica escrito. Uma linha, agora sim. Então, o do carbono, ao invés de ser carbonoso, é carbônico. O H3BO3, ao invés de ser boroso, é bórico. O H3BO2, ao invés de ser hipoboroso, é boroso. O H4SO4, ao invés de ser silanoso, é silânico. Beleza? Esses casos são importantes de vocês saberem. 4 exceções aí. E na realidade, vou ser bem franco aí e pedir para que vocês tomem muito cuidado e tenham bastante atenção, essencialmente, com estes dois aqui, ó. Carbônico e bórico são os dois que mais aparecem para a gente. Então, exceções mostradas, vamos pegar exemplos. E agora, acho o NOx. Eu vou calcular o NOx com vocês aqui. Só que, gente, vamos de cabeça, né? Aquela coisa rápida, terceirão. 3 vezes 2, 6, menos 2, mais 4. Peraí, vamos ajeitar isso aqui. Então, eu vou pôr só o NOx, os NOx vão ser todos positivos, tá? Então, mais 4. 4 vezes 2, 8 menos 2, mais 6. 8 menos 3, mais 5. No caso do ácido nítrico, opa, quase dei o nome, né? 6 menos 1 mais 5, ó, outro falho aí. 4 menos 1 mais 3. Aqui, ó, 2, né? Menos 1 dá 1. 4 menos 1 dá 3. Aqui, 6 menos 1, 5. Nossa senhora, esse 5 ficou bom. Então, aqui, mais 5. E aqui, 8 menos 1, mais 7. Como eu preciso dar o nome, eu copiei a tabelinha aqui para vocês. E agora a gente coloca, olha lá. Primeiro, deu mais 4. Opa, a terminação é oso. Então, sulfuroso. Segundo, deu mais 6. A terminação é ico. Então, sulfúrico. Terceiro, deu 5. Também é ico. Fosfórico. O quarto, deu 5.
também é ico, nítrico. No caso do HNO3, eu falei antes, dei o spoiler ali que era o nítrico. O HNO2 deu mais 3, então é o nitroso. HClO, hipocloroso, deu mais 1. Mais 3, cloroso. Mais 5, o clórico. E mais 7, o perclórico. Então reparem, galera, que é determinar o NOx do elemento central. Dificuldade é achar o NOx. Agora que você sabe que é só fazer O vezes 2 menos H, vai bem tranquilo. Lembrem, por favor, que essa tabelinha aqui, né, ela nunca é fornecida, então essa aqui, infelizmente, acaba tendo que decorar. Seguimos. A outra coisa que eu tenho é dar o nome do ácido conforme a hidratação dele. Então, o que acontece? Se eu olhar o NOx do fósforo nesses casos, olha só. Mais 5, mais 5 e mais 5. Então, todos eles seriam fosfórico. Só que eles são diferentes, H3PO4, HPO3 e H4P2O7. O que acontece? Reparem que do H3PO4 para o HPO3 foi retirada uma água, ó, menos H2O. Então, aí eu tenho o ácido chamado de metafosfórico. Quando eu pego uma estrutura de um ácido e retiro uma molécula de água, eu tenho o ácido na sua versão meta. Se eu pego 2 vezes aquela molécula e retiro uma água, aí eu tenho o que é chamado de piro. Então, no caso, o piro fosfórico aqui embaixo. Recomendo para vocês a leitura do livro, se eu não estou enganado, na página 184, tá? Tem alguns exemplos, o crômico, o fosfórico, de orto, meta e piro. Confesso que é pouco comum, o mais usual aqui é o caso do piro. Quando a gente pensa aqui nos nomes, tá? O orto é usado para o ácido fundamental, o meta é quando a gente pega o ácido orto e retira uma água, e o piro é quando nós pegamos 2 moléculas do ácido na forma orto, unimos elas e retiramos uma molécula de água. Essa ideia do piro vai aparecer depois no exemplo aí, para ficar mais fácil de você visualizar. Então, isso é a nomenclatura de ácido. Agora, aqui tem uma tabelinha com os principais, tá, os mais comuns, seja hidrácido ou oxiácido para vocês. Essa tabelinha eu recomendo que você deixe ela salva talvez como uma imagem, alguma coisa, que é bem rápida, bem prática aí para você resumir depois os seus oxiácidos. Tranquilo? Questão 3 do tetra. Considere as afirmações a seguir sobre os ácidos e suas propriedades e marque a alternativa. Olha só. A incorreta. O ácido sulfídrico é um ácido fraco e sua solução aquosa conduz o suficiente para acender uma lâmpada de brilho fraco. O ácido sulfídrico é o H2S, tá aí. Ele é o ácido que tem cheiro de ovo podre, é presente em algumas minas. Aqui vocês têm uma fonte que é num vulcão, onde sai o ácido sulfídrico. Então, um ácido realmente fraco, com um cheiro bastante característico, tá? E como ele é um ácido fraco, ele ioniza pouco, então conduz pouca corrente elétrica. Olha o link com o módulo anterior. Item B. Sendo o ácido crômico H2CrO4, a fórmula do ácido pirocrômico H2Cr2O7, também chamado de crômico. Bom, ácido crômico está aqui. Lembra como é que eu fazia o piro? Eu fazia ele vezes 2, opa, dobrei, e retirava uma água. Então, eu vou tirar uma água, eu vou marcar aqui, ó, uma água, olha só. Retirei uma água. E aí o cromo do primeiro ácido se liga ao oxigênio do segundo, formando o ácido pirocrômico ou dicrômico. Essa é a estrutura do ácido na forma piro. Falei que eu mostrava depois? Tá aí, tá? A formação dele pra gente. Então seria, a reação química seria essa, mais H2O aqui. Isso aí seria a nossa reação. Verdadeira também. Então, A é verdade, B é verdade. C. Os ácidos perclórico, sulfúrico e nítrico são oxiácidos fortes. Bom, vou lembrar. Perclórico, eu sei que eu tenho hidrogênio, cloro e oxigênio. Nessa forma aqui, o NOx do cloro está dando 1, seria hipocloroso. Se eu colocar um 2 aqui, aí vai dar 3, então é o cloroso. Opa, apago o 2, testo com 3. Se eu colocar um 3, eu venho aqui e percebo que agora está dando 5, então é o clórico. Troco 3 por um 4, e agora eu tenho o
perclórico, que deu mais 7. E realmente, né? 4 menos 1 dá 3. Esse ácido é forte. Sulfúrico, mesma ideia, olha só. Hidrogênio, enxofre, oxigênio. Aí alguém vai falar assim, professor, mas quantos hidrogênios eu coloco? Você vai pensar o seguinte, o enxofre da família 6. Para 8 falta 2. Opa, 2 aqui. Ah, Marlon, tu não falou nada disso antes. Não tem problema, olha aqui o cloro. O cloro é da família 7. Para 8 falta 1. Por isso 1 hidrogênio. Então, eu vou usar isso do elemento de tal família para chegar a 8, quanto falta para colocar o número de hidrogênios, para os elementos aí do grupo 15, 16 e 17. Só tenho que cuidar o seguinte, vou ter exceções. Então, depois a gente coloca no ladinho aqui quais são as exceções. Por enquanto, vamos aqui. Agora, na forma que está aqui, o enxofre está dando 0. Não pode. Com 2 oxigênios, o enxofre está dando 2. 2 seria hipossulfuroso, não rolou. Com 3 oxigênios, eu teria o sulfuroso, que está dando 4 o meu enxofre. Também não rolou, eu quero sulfúrico. Então, com 4 oxigênios, o enxofre dá mais 6, e isso é o sulfúrico. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis, a diferença é 2, resultado, eu tenho um ácido forte. E o nítrico? Agora, no caso do nítrico, HNO. E aí, claro, né? Alguém vai falar assim: ah, professor, o nitrogênio é do grupo 15, então vão 13 hidrogênios. Lembra que eu falei que a gente já ia comentar as exceções? As exceções são B, C e N. Boro tem 3 hidrogênios, carbono tem 2 hidrogênios e nitrogênio tem 1 hidrogênio. Então é HN. HNO está dando menos 1, não faz nem sentido. Vou lá e coloco um 2 aqui. Ó. 4 menos 1 dá 3, seria o nitroso. Opa, eu quero o nítrico. Então, venho aqui, troco esse 2 por um 3. HNO3, 6 menos 1 dá 5. Então, é o nítrico. Aí agora a diferença aqui é 2, ele é forte. Portanto, ácido perclórico, sulfúrico e nítrico são oxiácidos fortes? São. Item D. O ácido sulfúrico é um ácido forte, perdão, é um forte agente desidratante, sendo também um ácido fixo com elevado ponto de ebulição. Isso é verdade, a gente falou na outra parte dessa matéria. Eu vou limpar a tela agora aqui, porque eu vou precisar dessa parte de baixo. Então, a nossa letra E, que a gente já sabe, né, que até é o nosso gabarito, é a afirmativa que vai estar errada. O ácido fluorídrico, por ser extremamente venenoso, é um dos ácidos mais fortes entre os hidrácidos. Ele é venenoso mesmo, gente, mas o fato dele ser venenoso não tem nada a ver com a força. A força é o quanto ele ioniza. Então, o erro está aqui, ó, tá? A gente sabe que o ácido fluorídrico ele é um ácido moderado. Recomendaria para vocês assistirem esse vídeo do professor Martin Polyakov, tá? Tá aqui o linkzinho, eu coloquei no encurtador para você poder digitar rapidinho no teu navegador, aonde ele vai pegar uma coxinha de frango e vai colocar no ácido fluorídrico. Para quem, diferente do professor Martin Polyakov e também de mim, para quem aí assiste ou já assistiu Breaking Bad, a ideia é fazer uma referência com aquela cena da banheira, onde lá na série, né, ele coloca o corpo da vítima, joga ácido fluorídrico por cima e derrete o corpo, a banheira, derrete tudo. A gente sabe, na realidade, que aquilo é um exagero cinematográfico, é uma liberdade, né? A gente comentou isso lá no outro vídeo. O que está acontecendo? Aqui ele compara, usa como controle no vídeo, ácido clorídrico, o fluorídrico que ele testa, e usa também o ácido sulfúrico. Deem uma olhada no resultado, que ele é bastante bacana, e principalmente a discussão feita pelo professor Polyakov. Tá? Os vídeos do Periodic Table são bem legais. Tá? O professor tem uma divulgação científica muito boa, e é uma ideia bem bacana aí para você visualizar essa química de uma maneira diferente. Pô, o cara tá testando coxinha de frango crua botando ácido para simular mitos, como pessoas que falam que rasgou a luva no laboratório
caiu ácido fluorídrico em cima e perdeu um pedaço do dedo. Será que isso realmente acontece? Olhem, e aí na próxima segunda-feira a gente discute sobre o aspecto visual que essa coxinha ficou. Tá? Questão 4. Os ácidos estão muito presentes em nosso cotidiano, podendo ser encontrados até mesmo em nossa alimentação. Então aí, o sulfúrico, tá? É usado na indústria petroquímica, o fluorídrico, usado na gravação em vidros, a gente falou no outro vídeo, e o carbônico nas bebidas refrigerantes e gaseificadas. Então, levando em conta esses ácidos, qual é a força deles? Sulfúrico, 4 menos 2 dá 2, então isso aqui é forte. Fluorídrico, a gente acabou de falar que ele é moderado, né? E agora, carbônico. 3 menos 2 dá 1. 1 deveria ser o quê? Moderado. Então, deveria ser isso. Porém, não é. O que acontece com o ácido carbônico? Que ele é uma exceção. O ácido carbônico, eu vou colocar ele aqui embaixo para a gente analisar ele. Olha só. H2CO3, ele pode sofrer a ionização, 2H+, mais o íon carbonato, mas ele também pode sofrer, e sofre em maior intensidade, uma decomposição em água e CO2. Então, essa aqui ó, é a reação ou o sentido preferencial ou majoritário. Se esse é o sentido preferencial, ao invés do ácido ionizar e atuar como um ácido, ele se decompõe. Ah, você abriu uma bebida refrigerante, o gás saiu. O ácido carbônico que tinha ali diminuiu. Afinal, o CO2 que estava na água daquela bebida refrigerante saiu da solução. Diminuiu a concentração de ácido carbônico. Então ele é um ácido, na realidade, extremamente fraco. Então cuidado que o ácido carbônico, ele é uma exceção, ele é um ácido fraco e não um ácido moderado, como deveria ser pela regra. Tranquilo? Resultado, forte, moderado, fraco. A nossa resposta aqui é a alternativa D. Gente, recomendo para vocês olharem essas tabelas, principalmente para conhecer os nomes, tá? Não é para me decorar isso daqui, por favor. Eu coloquei as tabelas de ânions para vocês, para que vocês conheçam os nomes, mas não vai querer decorar isso aqui. Isso é só para, na hora que nós chegarmos nos sais, ficar mais fácil para vocês. Então, os monovalentes, os ânions bivalentes, trivalentes e tetravalentes. Tá? Agora, aqui, eu gostaria muito que vocês lessem a página 183, que é a tabela sobre os ácidos. Ela tem uma tabela com a fórmula, o nome e o uso desses ácidos. Isso entra numa linha que nós chamamos de química descritiva. Algumas provas de vestibulares falam sobre os usos. Então, é bem bacana. Mais ou menos o que a gente foi fazendo ao longo da aula aqui, da outra aula também, citando, mostrando umas moléculas, falando do uso. Já na página 189, gostaria que vocês fizessem os exercícios do 18 até o 24, então 18, 19 e assim por diante, até o 24, que são exercícios de nomenclatura de ácidos. E vai ter também o caso da fórmula, para você usar ali a regra dos 8, que eu falei agora há pouco, lembra? Olha a família, vê quanto falta para 8. Lembra que BCN, você não segue aquela regra. Ah, qual que é a regra para o BCN? Para BCN é 6. Ah, então, 8 para qualquer elemento, BCN é 6. E aí, a listinha lá do estudos, ácidos diarrênios, com aquele mesmo combinado da outra vez. Ao invés dela ficar disponível somente até quarta da semana que vem, ela fica disponível até sexta da semana que vem. A gente passa a ter as listas aí disponíveis sempre da quarta-feira, do dia que é divulgado o vídeo, até a sexta-feira da semana seguinte, porque na verdade a gente tira dúvida na segunda e na sexta. Então, vou dar um prazo um pouquinho maior aí para vocês, também para deixar vocês um pouco mais tranquilos e colocarem o que está atrasado em dia. Depois a gente volta a ter uma semana fechadinha. Galera, de novo, né? Muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo. A gente se vê na sexta de manhã aí, ou eu escuto vocês um pouquinho, né? Vocês me veem na sexta-feira de manhã na nossa aula de exercícios da outra frente. Muito mesmo obrigado aí. Grande abraço e até a próxima.